Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, a partir do versículo de número 6. Diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não, porém, a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada, mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus no-lo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor, que o possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. Amém. Que o Senhor nos conduza aqui nesse tempo com a sua palavra e me dê a graça de expor a palavra dele a contento. Caros irmãos e amigos, Paulo estava doutrinando, o apóstolo Paulo estava doutrinando uma igreja. Estava ensinando princípios teológicos para aquela igreja. Estava escrevendo com o objetivo de ensinar aquela igreja com o pensamento correto. E doutrinando aquela igreja, a igreja de Corinto, na Grécia, um lugar, Corinto, a título de conhecimento para você agora, um lugar cosmopolita, pessoas de muitas nações estavam lá, haviam religiões de mistério naquele lugar, era uma cidade portuária, consegue imaginar isso? Uma cidade portuária, muito frequentada com povos de todas as nações, era um lugar extremamente movimentado, e ali se iniciara uma congregação cristã, e Paulo agora escreve uma carta para aquele povo, como já falei para você, com o objetivo de ensiná-los, de doutriná-los de maneira correta. Veja que doutrinando esses irmãos, nesta igreja, Paulo disserta sobre a sabedoria de Deus. Aqui comigo para você entender onde que eu quero chegar. Sobre a sabedoria de Deus revelada por meio da obra de Cristo. Se você voltar um pouco antes, você vai encontrar indícios claros disso. Paulo está dissertando sobre a sabedoria de Deus revelada na obra de Cristo. Essa sabedoria, conforme o apóstolo Paulo, não é a mesma sabedoria, por exemplo, dos poderosos ou dos inteligentíssimos deste mundo. Estamos falando de
outro tipo de sabedoria. Estamos falando de uma sabedoria que se manifesta na vida daquele que crê a partir do seu entendimento da obra de Cristo e da sua união com Cristo. É um tipo diferenciado de sabedoria. Repito, não é, e Paulo deixa isso claro, não é a mesma sabedoria dos poderosos desse mundo, dos grandes homens de negócio e etc. É uma sabedoria que emana de uma espiritualidade, e uma espiritualidade, eu digo para vocês, cristocêntrica. E a partir dessa união com Jesus, essa sabedoria manifesta na vida daquele que crê, ela vai ter um impulso, ela vai ter um tipo de ensino que vai conduzi-la. Quem vai fazer essa parte? O Espírito Santo. A terceira pessoa da Trindade. É importante você lembrar aqui do conceito cristão histórico básico e fundamental. O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. São três pessoas, como nos ensina a nossa confissão de fé, a confissão de fé de Westminster. São três pessoas que coexistem num único só indivíduo que nós chamamos de Deus. Que nós, de uma maneira mais generalista, chamamos de Deus. É o mistério da Trindade. Três pessoas. Se você ler a Bíblia, você vai encontrar as três pessoas operando. Se você ler o livro de Gênesis, você vai ver Deus criando o mundo. Você vai ver que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Você abre a carta de Paulo aos Colossenses e lá diz que tudo foi criado por Cristo e por meio de Cristo. Então você percebe que há uma atuação da Trindade do início até o fim da Bíblia. Isso é algo totalmente bíblico. As três pessoas divinas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo operando. E a respeito dessa sabedoria que eu estou explicando para você, essa sabedoria que nós temos a partir da nossa união com Cristo, a gente percebe a atuação do Espírito Santo nos ensinando neste caminho de sabedoria. É Ele que está conduzindo você agora. É Ele que está trazendo, veja aqui comigo, clareza na sua mente. É Ele que está mostrando como você deve proceder. É Ele, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, que santifica a sua vida. É Ele que abre os seus olhos. É Ele que mostra para você aquilo que é importante. E é assim que eu quero falar hoje sobre este ensino. O ensino do Espírito Santo na nossa vida. É esse assunto que Paulo trata aqui de maneira tão linda nessa carta, nessa porção que nós lemos. Esse é o tema da minha mensagem, o ensino do Espírito Santo. E você vai ver comigo agora como que esse ensino acontece, de maneira muito prática. Não tem como você não entender isso aqui hoje. Você só não entende hoje aqui se você não quiser entender e se você se desconectar aqui desse mover da palavra de Deus. Eu vou mostrar para você como é que é esse ensino, como funciona esse ensino do Espírito Santo. Quero fazer algumas colocações. A primeira delas, meus irmãos, é a seguinte. Você precisa entender que o Espírito Santo, nessa missão de nos ensinar, ele confirma, veja como eu vou colocar isso para você, ele confirma as bênçãos da salvação. Existem bênçãos da salvação presentes na Escritura Sagrada, e Paulo vai falar sobre isso. Aqui no versículo de número 9, Paulo está citando partes de um texto do Antigo Testamento. Paulo está citando partes de Isaías capítulo 64, versículo 4. Não é o versículo completo, ele pega partes, ele pincela partes desse versículo e joga aqui para nós. Mas olha que lindo no versículo 9, como está escrito: nem olhos viram, olha que porção linda, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus preparou coisas para o seu povo. Olha como isso é bonito. Deus, em Cristo, preparou coisas para o seu povo. É nesse sentido que eu falo agora das bênçãos da salvação que acompanham a nossa vida. Sim, bênçãos da salvação que acompanham a vida daquele que crê.
E são coisas extraordinárias e maravilhosas. Deus está preparando, Deus, melhor dizendo, preparou coisas para o seu povo. E como é que a gente vai entender isso? Como é que a gente vai entender esse verso que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam? Eu vou explicar isso para você. Nós podemos falar aqui de 3 categorias ao explicar esse verso. Esse assunto poderia ser mais amplo, mas nós não temos tempo para isso aqui hoje. Quero falar assim em 3 categorias. Primeiro, meus queridos, é a bênção de ser livre da maldição do pecado. É a maior bênção que você pode ter. A bênção de você ser livre da maldição. O pecado é uma maldição na história humana. O pecado é uma maldição nos descendentes de Adão, em Adão e nos descendentes de Adão. E essa maldição, ela arruína o caminho de todos os seres humanos. Não importa se são brancos, negros, ricos ou pobres. Essa maldição, como você já tem visto, você que tem lido a Bíblia, ela é absolutamente terrível. Mas ao lermos uma carta como esta, nós descobrimos que existe uma bênção aqui para nós. A bênção de sermos livres da maldição do pecado. Por meio do quê? Por meio da cruz. Veja ainda no capítulo 2, o versículo 2. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Você veja que a teologia de Paulo era uma teologia da cruz. Você está percebendo isso? Era uma teologia da cruz. Por quê? Porque se não tiver cruz, meu irmão, aqui comigo, se não tiver cruz, não tem libertação. Se não tiver cruz, não tem a algema espiritual invisível que seja quebrada. Se não tiver cruz, não existe transformação. Porque a cruz faz o quê? Aquilo que Jesus fez por nós ao levar sobre si o nosso pecado e a nossa maldição. Essa obra, ela quebra com essas algemas invisíveis na nossa vida. Essa obra, ela destrói com as algemas invisíveis da nossa vida. E é nesse sentido que Paulo fala aos coríntios: eu decidi nada saber entre vós, mas senão a Jesus Cristo e este crucificado. Por quê? Porque a teologia dele era uma teologia da cruz. A teologia dele não era uma teologia de autoajuda, não era uma teologia de massageamento do ego, de bajulação ou coisa similar. Por quê? Porque essas coisas não salvam o homem. Essas coisas não transformam o homem. Essas coisas não quebram com esse poder espiritual invisível que acompanha todos os homens, mas a cruz quebra. A maldição é quebrada por meio da cruz. E é por isso que quando nós estamos em Cristo, esta maldição, sim, de fato e de verdade, ela é quebrada. E assim entendemos que tudo isso acontece por meio daquilo que o nosso Senhor e Salvador realizou na cruz do Calvário. Então aqui está a primeira bênção, a bênção de ser livre da maldição do pecado por meio da cruz. A segunda bênção, a bênção, meus irmãos, olha como isso é lindo, de receber o amor de Deus por intermédio daquilo que aconteceu na cruz. Quando o Salvador vai para aquela cruz e fica desnudo ali pendurado e tem as suas mãos e pés perfuradas e recebe a maldição de Deus, recebe a ira de Deus. Lembra que ele fala: Deus meu, por que me desamparaste? Sabe por que ele fala isso? Porque a ira de Deus recaiu sobre ele e ele experimentou, ao estar na cruz, como dita a nossa tradição calvinista, dos horrores do inferno. Por que dos horrores do inferno? Porque o Pai virou o rosto e não olhou para ele e o abandonou ali naquela cruz para que ele recebesse a maldição do pecado que estaria em mim e em você. E por isso que a teologia do apóstolo Paulo é uma teologia, eu digo, da cruz, meus queridos. Porque ali, naquela circunstância, você vê o amor de Deus revelado. Quando o filho dele é pendurado no madeiro e salva você agora por intermédio dessa sua ação tão bonita e tão graciosa. Isso é amor puro. É sacrifício. Você muitas vezes não se sacrifica pelo seu filho.
Você muitas vezes não se sacrifica pela sua filha, nós muitas vezes não nos sacrificamos pela nossa família, tantas vezes fazemos isso, mas nada se compara com aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Nada, absolutamente nada se compara com aquilo que aconteceu na cruz do Calvário. Foi uma demonstração do amor de Deus na nossa direção. Então você não tenha dúvidas do amor de Deus, não tenha dúvidas que você é amado por Deus, não tenha dúvidas que você é amada por Deus. Nós temos o exemplo maior por intermédio da cruz, quando Deus colocou ali o seu Filho sem pecado, a fim de que você obtivesse essa salvação graciosa. Ele te ama. Então quando Paulo fala das coisas que os olhos não viram, que os ouvidos não ouviram, tem a ver com esse amor extraordinário, que se manifesta na cruz do Calvário. Mas eu localizo aqui uma terceira bênção. Meus irmãos, é a bênção de viver no poder do Espírito Santo. Como isso é absolutamente maravilhoso. A gente ter a nossa vida conduzida pelo Espírito Santo. A gente receber a consolação do Espírito Santo. A gente entender que esse Espírito está conosco em todo o tempo. Nós lemos no versículo 4, capítulo 2, versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. O que é essa bênção? É a bênção de você ser iluminado pelo Espírito Santo. É a bênção de você ser conduzido pelo Espírito Santo. É a bênção do poder do Espírito estar sobre a sua vida. Essas são as bênçãos da salvação. Isso é coisa que o mundo não te dá. Isso é coisa que o dinheiro não te dá. Isso é coisa que o status não te dá. Isso não é coisa que o avanço material te dá, o avanço da sua empresa, por exemplo. Essas coisas são tremendamente espirituais. Nós estamos falando aqui de coisas absolutamente espirituais. E são as coisas que vão perdurar para sempre. Então você veja que o Espírito Santo, no seu ensino, ele confirma as bênçãos da salvação. A gente recebe tudo isso. O Espírito Santo nos ensina nesse caminho. E aí a gente entende que tudo isso foi nos dado gratuitamente, como nos diz o versículo de número 12. É graça. Você recebeu, você não pagou por isso. Você não podia fazer nada em relação a isso. Ele, em amor e graça, decidiu te dar. E o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo confirma tudo isso na sua vida. Tudo isso se torna vivo em você por meio da obra do Espírito Santo. Tudo isso fica claro na sua mente por meio da obra do Espírito Santo. Tudo isso se torna realidade para você por meio da obra do Espírito Santo que está operando hoje aqui. Então, em primeiro lugar, eu te digo, o Espírito Santo, ele confirma as bênçãos da salvação. Em segundo lugar, eu te digo, meu irmão e minha irmã, que o Espírito Santo ele nos capacita. Ele nos capacita a pregar, a testemunhar, a falar. Capítulo 2, versículo 13, Paulo diz assim: disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Do que Paulo está falando? Aqui comigo. Paulo está falando da sua inspiração. É disso que ele está falando. Ele está falando da grande inspiração do seu ministério. Uma inspiração, algo que veio do alto. Algo que o capacita a realizar um serviço. Ele está dizendo, nós não ensinamos e não pregamos por meio de sabedoria humana, mas nós somos ensinados pelo Espírito. É algo tremendamente espiritual que Paulo está falando. Ele está dizendo que o Espírito Santo era a sua fonte de inspiração para pregar, para ensinar, para evangelizar e para falar do reino de Deus. Você veja que a grande questão do apóstolo Paulo não era a intelectualização das suas palavras. O foco dele não era esse. O foco dele não era intelectualizar tudo, embora era um homem muitíssimo inteligente, versado no judaísmo e na cultura do seu tempo. Um homem que teve formação, que aprendeu aos pés
aos pés de Gamaliel, um homem muito entendido na lei judaica, era um homem sim de formação, um homem de gabarito teológico e de raciocínio. Mas ainda que todas as coisas fossem assim, ele está dizendo que a sua pregação era inspiração da parte do Espírito Santo. Eu repito, a questão dele não era a intelectualização das suas palavras. O ponto era, sabe o quê? A dinamização das suas palavras. Vocês que pensam em evangelização, vocês aqui na igreja que têm falado de Cristo, vocês aqui nessa obra que participam dos grupos pequenos, das células, vocês que querem pregar para os filhos de vocês, vocês que de alguma maneira querem ser um instrumento de Deus para falar, ao abrir a boca de vocês, vocês precisam ter esse entendimento. As coisas vão acontecer quando o Espírito Santo nos capacitar. Enquanto não temos essa capacitação do Espírito Santo, as coisas não acontecem. É o Espírito Santo que nos guia. É o Espírito Santo que coloca a palavra na nossa boca. É o Espírito Santo que age na nossa vida, move no nosso raciocínio e prepara a nossa fala. Portanto, a obra de Deus não é para as pessoas super intelectualizadas. A obra de Deus, ela não se resume a pessoas altamente escolarizadas, embora essas coisas todas são importantes, e na igreja presbiteriana, certamente nós valorizamos tudo isso porque temos formação. Mas quando a gente começa a resumir tudo, e começa a ler a Bíblia, você percebe que o foco de Paulo era: o Espírito Santo me capacita. O Espírito Santo coloca a palavra na minha boca. O Espírito Santo me ensina a pregar. O Espírito Santo me conduz no processo da evangelização. E é por isso que nós lemos ali no versículo de número 4, que a palavra que ele pregava não era demonstração de sabedoria, mas do Espírito e de poder. Era isso que esse homem acreditava. Era isso que a igreja precisa acreditar. Muitas vezes você pode ficar desanimado quando você tenta falar alguma coisa do reino de Deus para alguém, tentar apresentar o caminho para alguém, e você diz: puxa, fui tantas vezes frustrado ou frustrada nisso. Você precisa entender que essa obra, ela não avança com a intelectualização das palavras. Esta obra, ela avança com a dinamização das palavras. E quem faz isso é o Espírito Santo. Quem faz esta obra é o Espírito Santo. Eu estive hoje de manhã lá em Panambi, falando por uma igreja que está nascendo e que tem tantos passos para dar. Tem patrimônio para adquirir, pessoas para discipular. Olha, se parar para pensar demais, a pessoa não avança. De tão enorme que é o desafio. Mas sabe o que nos anima nesse processo todo? Nos anima que quem faz essa obra é o Espírito Santo. Quem convence as pessoas é o Espírito Santo. Quando você fala para alguém, quando você, enfim, dirige a sua palavra a alguém e fala do Evangelho, fala do reino de Deus, se a sua palavra estiver dinamizada pelo Espírito Santo, você terá alcance. E Paulo está nos mostrando aqui que somente a intelectualidade não basta. E era assim que Paulo entendia as suas ações missionárias. No presente, o Espírito Santo nos dirige. Eu quero estar aqui dependendo do Espírito Santo. Eu espero que você, nas suas ações aí fora, você dependa do Espírito Santo, porque Ele traz essa capacitação que no fundo nós não temos. O Espírito Santo nos capacita a pregar. Terceiro lugar, eu te digo que o Espírito Santo nos dá uma coisa que é muito importante. Além de confirmar, veja só, nós falamos de confirmar as bênçãos da salvação. Nós falamos de capacitar a pregar, a testemunhar, a evangelizar. Agora eu digo para você que o Espírito Santo, ele nos dá discernimento. Você já ouviu falar sobre essa palavra? Você que leu a Bíblia, já leu a respeito dessa palavra, discernimento. É uma palavra importante. Uma definição, por exemplo, discernimento é a inteligência da alma, faz sentido. Mas eu vou analisar agora com você essa palavra no seu sentido original. Primeiro vamos ler o texto, versículo 14. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são o quê? Loucura. Sabe aquela conversa? Ir na igreja é loucura. É loucura. Você já ouviu isso? Quem sabe até você já falou isso. Não, ir na igreja é coisa de gente louca.
Vida espiritual é coisa de gente fraca e louca. Mas olha o que Paulo está dizendo. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus porque lhes são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Primeiro vamos entender uma coisa. Quem é o homem natural? Você está vendo aqui comigo no texto, versículo 14. O homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus. Quem é o homem natural? Basicamente, meu querido, o homem natural é o homem que não está unido misticamente com Cristo. Basicamente, o homem natural é aquele que está tendo a sua vida conduzida basicamente pela inclinação da sua alma. Qual é a inclinação da alma do homem natural? O seu pecado. Basicamente isso. O homem natural é o homem que não está unido com o Salvador Jesus e que não entende essa obra de Deus e não entende esses feitos espirituais e coisas das quais estamos tratando aqui nessa noite. E esse homem natural, ele vai dizer que é loucura. De maneira prática, ele vai dizer para você que é loucura vir na igreja, ele vai dizer para você que é loucura você vir aqui e orar com os cristãos, ele vai dizer para você que é loucura você colocar dinheiro na obra de Deus, ele vai dizer que é loucura você mudar a tua vida depois de você ter vivido tantos e tantos e tantos anos da mesma forma. Ele vai olhar para você e vai dizer, seu louco. Porque o homem natural não entende essas coisas. O homem natural, ele não entende essas mudanças. O homem natural, ele não entende essa paixão, esse fogo que arde aqui no nosso peito. Ele não entende isso. O homem natural não entende o foco de um homem de Deus. O homem natural, ele não entende os sonhos de um homem de Deus. O homem natural, ele não entende a dedicação de um homem de Deus. O homem natural não entende por que nós que servimos a Jesus, tantas vezes pagamos um preço muito alto para servir a Jesus. O homem natural não entende nada dessas coisas. Nada dessas coisas. Porque para ele, como diz o texto aqui para nós, lhes são loucura. E aí Paulo complementa, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Essa palavra discernem, que você está vendo comigo aqui no texto, deriva do verbo grego anakrinó. Essa palavra, do verbo grego anakrinó, tem o sentido, meu irmão e minha irmã, de escrutinar ou examinar. Eu vou examinar essa Bíblia aqui, vou escrutinar ela, vou ver como é que está aqui esses conteúdos, ou vou examinar ela com mais atenção. Esse é o sentido da palavra discernir. A palavra discernir, eu repito, tem a ver com isso, com examinar, com escrutinar alguma coisa. Você vai dedicar tempo agora para analisar esse conteúdo aqui. Discernimento tem a ver com isso. Qual é a diferença do homem natural com um homem que está unido com Cristo, segundo o apóstolo Paulo? Qual é a diferença? A diferença é que o homem que está unido com Cristo, ele tem essa capacidade de examinar as coisas. É algo que vem do Espírito Santo. A capacidade de você escrutinar, avaliar, examinar as coisas. E é por isso que a gente acaba pensando de maneira diferente. Para o homem natural, eu repito, muitas das práticas espirituais ou a dedicação da nossa vida são loucura. E quem sabe você já viveu assim? Eu já vivi assim, muitos anos atrás. Quando eu via, lá nos anos 90, alguns jovens se aproximando do Evangelho e tendo uma mudança radical de vida, eu parava, ficava olhando e dizia, que loucura é essa? Que loucura é essa? Estou falando lá dos anos 1990. Que loucura é essa? Eu vou conduzir a minha vida da maneira que eu sempre tenho conduzido até então. Mas de repente, meu querido, Jesus entra na história da sua vida em poder. De repente, você começa a ser conduzido pelo Espírito de Cristo. De repente, você começa a ler a Bíblia, ou ouvir aqui a mensagem, e você começa a entender. De repente, você começa a avançar, dizendo, tudo está fazendo sentido para mim. De repente, você começa a analisar a sua vida, e você diz assim, puxa, eu preciso corrigir essa rota aqui. Isso aqui não está de acordo com o plano de Deus. Eu não posso viver dessa maneira.
De repente, você começa a ter contato com as pessoas que creem, você começa a ter contato com a exposição da palavra, e você diz, eu não posso viver sem isso. E é por isso que você vem todos os domingos no culto. É por isso que você escuta mensagens costumeiramente. É por isso que você vai numa célula partilhar da palavra, receber a palavra e compartilhar daquilo que Deus está fazendo na sua vida. Sabe por quê? Porque agora você tem discernimento. Você está entendendo. Você consegue agora examinar a situação. Você consegue agora escrutinar essas coisas. E você está vendo que faz sentido. Você está vendo que isso é algo de Deus para você e para a sua família. E você está vendo que esse é o plano de Deus que está se abrindo para você agora. Não importa quantos anos você tenha. Se você tem 15 anos, 20 anos ou 60 anos. Mas chegou o momento. E os seus olhos agora começaram a se abrir. Você começou a ter um entendimento que você não tinha antes. É o discernimento. E aí você começa a pautar a sua vida de maneira diferente. Você começa a tomar decisões com base nesse discernimento. Você começa a fazer escolhas com base nessa capacidade de examinar. Porque agora o Espírito Santo de Deus está conduzindo a sua vida. Está levando a sua vida para esse projeto em amor perfeito que temos revelado na cruz. E aí você começa a avançar de maneira diferenciada. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos dá discernimento. E é por isso que o homem natural não consegue tomar as decisões como o homem espiritual toma. Há uma diferenciação grande na Escritura. Por quê? O homem natural, ele vai tomar as suas decisões, já disse isso, com base na inclinação da sua alma. Isto é, ego, satisfação própria total, materialismo, exaltação da sua personalidade, ou coisas similares. O homem natural, ele toma decisão com base nisso. O homem natural, ele faz escolhas com base nisso. Por quê? Porque é o que está dentro dele. É o que está dentro dele. É a inclinação da sua alma. E não sou eu quem disse isso. É o apóstolo Paulo quem disse isso. É a Escritura Sagrada do Novo Testamento que está nos dizendo isso. Mas de repente, a guinada para você chega. Jesus toca em você. Você recebe o amor de Deus em Cristo e você se sente amado. Você recebe o Evangelho, então você se sente amado, se sente perdoado, se sente agora adotado na família de Deus. E começa a perceber que a vida faz parte de um projeto eterno e que Deus ama você em Cristo. E a sua mente se abre. Isso não é religião. A palavra religião do latim é religare. Sabe o que significa religare no latim? Basicamente, esse religar, como interpretamos isso, é a tentativa do homem, veja aqui comigo, de se conectar com Deus. É a tentativa do homem. Mas eu já disse para você que o homem tem uma inclinação pecaminosa, eu já disse para você que o homem tem limitações, e assim eu posso lhe dizer, sim, que essa tentativa de se conectar com a divindade, ela pode estar cheia de falhas, porque nós somos falhos, e por isso que as religiões, elas podem ser falhas, sim. Religare significa a tentativa do homem se conectar com o divino. Na Bíblia nós vemos outra coisa. Na Bíblia nós vemos o Evangelho. Sabe o que é o Evangelho? A boa nova da salvação em Cristo. É Cristo vindo na sua direção. Religare é você tentando fazer alguma coisa. O Evangelho é Cristo fazendo algo por você, porque o Evangelho é graça. É Jesus chegando na sua vida quando você não merecia. É Jesus chegando na sua história quando você estava alheio à história dele. O Evangelho é Jesus tocando em você, se aproximando de você, se aproximando da sua família, quando você não estava nem aí por isso. Nem aí com isso e com essas situações que eu estou levantando. O Evangelho é Deus vindo na sua direção em Cristo. Mesmo você não merecendo. Mesmo você tendo essa inclinação que eu já anunciei aqui. O Evangelho é Deus em Cristo, amando você, tocando em você e conectando você agora com a realidade viva do Espírito Santo. Isso é o Evangelho. Isso é obra de Deus na nossa direção. E com isso, você agora entende. Os seus olhos se abriram. Você está vendo que não é loucura estar na igreja todo domingo. Na verdade, é necessidade. Porque nós que temos os olhos espirituais abertos, a gente quer adorar. A gente quer caminhar com quem crê. A gente quer ouvir a palavra. A gente quer erguer as mãos em adoração.
A gente quer estar junto, não é porque estão mandando a gente fazer isso, é porque agora nós temos discernimento, nós estamos examinando essa questão toda, estamos entendendo agora o que é importante. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele nos dá discernimento. Em quarto lugar, eu te digo, com base nesse ensino do Espírito Santo, que o Espírito Santo, ele nos leva, meus queridos, a assumir o protagonismo. Versículo 15. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. O que o apóstolo está querendo dizer? Será que o apóstolo está querendo dizer que nós somos a prova de crítica? Será que é isso que ele quer falar ao nosso coração por meio desse texto? Que nós cristãos somos a prova de crítica? Meus queridos, você sabe que nós não somos a prova de crítica. Você sabe que nós muitas vezes erramos. Você sabe que a igreja, no fundo, é a comunidade dos imperfeitos. Essa é a igreja. Mas, como bem disse o evangelista Moody, lá no século XIX, a igreja parece a Arca de Noé. Ela tem um cheiro ruim muitas vezes. Lá na Arca de Noé estavam os bichos, os elefantes, as girafas defecando. Então o cheiro na Arca de Noé não era nada agradável. Ou você acha que era? Você acha que tinha ar-condicionado na Arca de Noé? Você acha que tinha odorizador de ambiente? Às vezes a gente vai numa casa que fica aquele negócio fazendo tss, tss, tss. Já viu aquilo? Chique, né? Podre de chique, né? Tss, tss. Tem na tua loja isso lá? Coisa boa. A Arca de Noé não tinha nada disso. Você consegue imaginar o casal de elefantes lá? Agora nós vamos no banheiro. Consegue imaginar essa situação? O que você acha que era o cheiro que predominava lá naquele local? Eu vou te dizer, era ruim pra caramba. O negócio era grotesco, gente. Era grotesco. Tudo aquela bicharada fazendo o serviço lá 24 horas por dia. Devia ser grotesco, não é verdade? Você já entrou num chiqueirão de porco daqueles bem assim, terríveis? Acho que eu já contei aqui na igreja, quando eu fiz um instituto bíblico alguns anos atrás, perguntaram, que curso você fez? Eu caí na besteira e dizer, não, eu fiz o curso no colégio agrícola. Ah, é? Poxa, precisamos de alguém lá no chiqueiro. Eu olhei. Tá. Tinha que dedicar 3 horas lá de trabalho voluntário no chiqueiro, juntando as coisas do lado ali, pegando na horta com uma carrocinha algumas coisas para jogar lá e para os bichos comerem. Era um negócio terrível. Agora voltemos para a Arca de Noé, naquela analogia que o evangelista Moody fez no passado, do cheiro da Arca de Noé. A questão é a seguinte: a Arca de Noé cheirava mal, a Arca de Noé dava enjoo, tinha todas essas coisas terríveis. Mas lembre que o mundo foi alagado pela mão de Deus. Saísse da Arca de Noé para ver o que queria acontecer. Morte, afogamento, destruição. Morte, afogamento e destruição. E assim temos essa analogia com a igreja, porque ela é imperfeita. O salvador dela é perfeito, que é Cristo. O dono dela é perfeito, que é Cristo. O dono da igreja é Cristo, ele é perfeito. Ele é totalmente perfeito, está em glória agora, mas também está aqui com a gente espiritualmente falando. Você pode até dizer que a igreja tem essas imperfeições, mas saia dela para você ver o que vai acontecer. É morte, é destruição, é afogamento, é cegueira espiritual, é rebeldia no coração humano gritando, é alienação espiritual explodindo dentro de você, é a saída do projeto de Deus, é a saída do plano de Deus, é a ausência de entendimento da Escritura, é morte, é afogamento, é destruição. Como disse Moody, a arca cheirava muito mal, mas saísse dela para ver o que queria acontecer. E agora falando dessa igreja, que tem todos esses problemas, todos esses defeitos, porque nós somos pessoas com problemas e com defeitos, você vê Paulo dizendo que a gente vai julgar todas as coisas e que nós não somos julgados por ninguém. Repito a pergunta que eu fiz isso, será que somos a prova de crítica? Não, a questão não é essa. Nós não somos a prova de crítica. Essa não é a questão. Paulo está querendo dizer o seguinte, aqui para você entender essa sacada bíblica. Paulo está querendo dizer que um descrente é incapaz de julgar um crente em assuntos espirituais. Porque o crente tem o quê? Discernimento.
Um descrente é incapaz de julgar um crente em assuntos espirituais. Por quê? Porque o crente tem algo que o descrente não tem. O descrente pode ser o cara mais cheio da grana do estado, mas ele não tem o discernimento. O crente pode ser o mais humilde, pode ser o que ganha um salário mínimo, pode ser aquele que não mora numa casa bonita, mas ele tem o discernimento de Deus, e assim ele tem essa habilidade de Deus de julgar todas as coisas. E por isso que o crente, nesse sentido, ele é protagonista. Sabe o que é bom a gente pensar assim de vez em quando? Para a gente não cair na tentação de achar que não tem nada de glorioso na nossa caminhada. Tem coisas gloriosas sim. Tem coisas majestosas de Deus na nossa caminhada que aquele que não crê não tem. E é importante compreender isso hoje. Coisas gloriosas e majestosas de Deus, é assim que Paulo diz, o homem espiritual julga todas as coisas. A gente é chamado para ser protagonista, para ser o ator principal. E você tem que valorizar esse passe de Deus na sua vida. Por quê? Porque Deus tem te dado entendimento, Deus tem te dado a capacidade de discernir, de examinar as coisas, você está entendendo coisas que os outros não estão entendendo, e isso é graça pura, e com isso você está crescendo, e com isso você está afirmando a sua posição, com isso, inclusive, você se levanta com autoridade nesse palco de Deus no mundo. Você sabe que o reformador João Calvino, nas Institutas da Religião Cristã, o primeiro volume, quando ele fala no tópico criação, ele diz que o mundo é o teatro da glória de Deus. A glória de Deus está aí. Ele usa essa linguagem. O mundo é o teatro da glória de Deus. Veja que nesse palco, os servos de Deus, dirigidos pelo Espírito Santo, não serão julgados por ninguém. Nós temos algo que o mundo não tem. Nós temos uma condução na nossa vida que o mundo não tem. Nós temos uma capacidade de entender algumas coisas que o mundo não tem. Nós temos a capacidade de examinar algumas coisas que o mundo não tem. O Espírito Santo, meus irmãos e minhas irmãs, nos leva a assumir o protagonismo. Nesse teatro da glória de Deus, você está aqui atuando e Deus quer usar você. Deus quer usar você, quer usar a sua família, quer te dar experiências novas. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. São bênçãos, iluminação, experiências novas, um novo estilo de vida, uma nova postura, uma nova condução, olhos espirituais sendo abertos, meus irmãos, isso é mágico, isso é transformador, isso é estupendo, são as coisas de Deus para você. E isso é tão forte na Bíblia, que o apóstolo Paulo aqui em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 2, sabe o que ele diz? Ele diz que os santos, isto é, aqueles que estão em Cristo, hão de julgar o mundo. Consegue entender isso? Aqui em 1 Coríntios, capítulo 2, capítulo 6, versículo 2, Paulo diz, os santos hão de julgar o mundo. Então hoje, talvez a igreja que não é entendida, que é desprezada e que, enfim, sofre abalos por estar nesse mundo, entenda, no final de todas as coisas, aqueles que estão em Cristo vão julgar o mundo. A gente vai assumir o protagonismo e o mundo vai reconhecer isso. Concluindo, meus irmãos, o Espírito Santo é o nosso grande professor em todas essas questões. E aí Paulo chega no versículo 16, dizendo, quem conheceu a mente do nosso Senhor, quem a possa instruir, nós, porém, temos a mente de Cristo. O que é isso? A mente instruída pelo Espírito Santo se aproxima da mente de Cristo. A gente pensa diferente, a gente age diferente, a gente interpreta a realidade de maneira diferente, porque o Espírito Santo está conduzindo a nossa vida. É assim que nós entendemos essa passagem com a graça de Deus. Vamos fazer uma oração? Vou pedir para você fechar os olhos. Vamos orar diante daquilo que nós aprendemos, dessa instrução do Espírito Santo, e que você possa reagir com esse discernimento que eu ensinei hoje aqui, em todas as esferas da sua vida. Pai querido, em nome de Jesus, nós nos rendemos ao ensino da Tua palavra.
nem olhos viram, nem ouvidos ouviram aquilo que o Senhor tem preparado para aqueles que o amam. E nós rogamos para que o Espírito de Cristo nos leve por esse bom caminho, nos conduzindo, nos ajudando a nos adequarmos no teu plano que se revela para com todos nós. E eu peço hoje, em teu nome, para que o Senhor nos ajude a ter uma vida completamente dirigida pelo teu Espírito, em tudo aquilo que a gente fizer, em todas as coisas que nós fizermos. Que teu Espírito nos ajude a tomar decisões sensatas. Não deixe a gente cair na cilada das decisões erradas, que é tão forte na nossa vida. Não deixe a gente avançar por caminhos que não são os caminhos do Senhor para nós. Nos ajude a ter esse discernimento, essa capacidade de examinar as coisas, essa inteligência da alma. Nos ajude, Senhor. Precisamos disso diariamente, no nosso trabalho, na nossa casa, na tua obra. Nos ajude, nos conduza, nos habilite aquelas áreas da nossa vida que prevalece a fraqueza, talvez o medo, a indecisão, coisas desse tipo, que o Espírito Santo esteja nos mostrando o que o Senhor deseja para a nossa vida. Eu peço isso tendo em vista todas essas pessoas que hoje estão ouvindo essa palavra. Nos ajude, Senhor. Nos ajude a entender a obra da cruz. Nos ajude a entender hoje aqui que somos amados pelo Senhor. Muitas vezes, na nossa caminhada, nos sentimos fracos e desamparados. Isso é humano, meu Pai. Mas que o entendimento do Teu amor revelado a nós em Cristo levante a cabeça do Teu povo. Levante a cabeça do Teu povo. E que nós possamos avançar Te servindo, caminhando como igreja, caminhando, pregando o Evangelho aí fora. Nos ajude. Ministre ao nosso coração sedento, nos guie, nos sustenta, nos abençoe, nos livre do mal também, das ciladas diabólicas que existem nesse mundo, que visam desestabilizar a gente quase que a todo instante, meu Deus. Por meio do discernimento, nos dê o livramento, nos ajude a fugir daquelas coisas que o Senhor não deseja para a gente, e nos ajude a abraçar as coisas que o Senhor deseja para a gente. Guarda o teu povo, conduza com mão poderosa, abençoa, ilumina. Eu rogo pela presença, pela unção, pela consolação, pela direção do Espírito Santo se manifestando aqui nesse lugar e nos levando à submissão à tua palavra, à vida com a tua palavra, ao amor pela tua palavra, ao amor pela tua obra, ao amor a Cristo, ao amor à igreja. Meu Deus, nos ajude, toca na nossa vida, nos conduza, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé, cantar essa música?